Êxodo 20. Hoje nós vamos trabalhar a exposição especificamente de um único versículo, que é o versículo 13. Mas como nós temos feito todos os domingos, enquanto trabalhamos aqui nos 10 mandamentos, nós estamos lendo todo o trecho. Aqueles que estão nos visitando, só para vocês se situarem, nós estamos expondo a Êxodo. Uma boa parte na realidade de Êxodo. Calma que é só o vento, tá? Então, nós chegamos agora no capítulo 20. Hoje é a 32ª mensagem no livro de Êxodo, ou seja, já estamos há 32 semanas, porque nós também pregamos outras coisas, mas são 32 mensagens no livro de Êxodo hoje. E hoje nós vamos falar sobre o valor da vida humana em Êxodo 20, versículo 13. Vamos ler o trecho todo de Êxodo, aqui até o versículo 17, dos 10 mandamentos. A palavra de Deus diz assim: Então, Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, naqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomem o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a Ti pela Sua palavra, que é inerrante. Sua palavra, Deus, que é inspirada totalmente por Ti. Nós temos, Senhor Deus, confiança unicamente na Sua palavra. Pedimos que nessa manhã os nossos corações possam estar prontos para ouvir e também, Senhor Deus, praticar aquilo que queremos aprender aqui. Obrigado pelo privilégio de que o Senhor me dá de expor a Sua palavra. Que as minhas opiniões, Senhor Deus, fiquem distantes, mas a Sua palavra seja o principal nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Esse mandamento que nós iremos estudar hoje é simples, mas ele também pode parecer muito controverso em alguns pontos. Algumas pessoas usam esse versículo para defender, por exemplo, que um cristão não pode matar animais. Você tem que ser vegetariano baseado nesse versículo aqui. E não é isso que o texto está explicando, por exemplo, usando um exemplo apenas. Outra coisa é que cristãos não deveriam trabalhar em forças de defesa, militares, por exemplo, que eles vão precisar em alguns momentos para defender a pátria ou até a própria vida, eles vão precisar matar outras pessoas. Não é isso que o trecho está mostrando aqui também. O grande foco desse mandamento não está apenas na proibição de não matar, não é somente, não matarás. Mas aqui o foco é principalmente em não assassinar. Deus, ao dar esse mandamento, nós vamos ver um pouco mais na frente também, ele estava focado na defesa da vida humana. Esse mandamento vai ser algo que Deus está trabalhando principalmente para preservar a vida do ser humano. Isso impediria que os homens tirassem a vida de outras pessoas de forma banal. A pessoa fez na cara feia, o cara não gostou, e ele poderia tirar muito bem a vida de outro que ele não gostou.
E Deus está colocando aqui justamente esse mandamento para proibir, né, ou para inibir esse tipo de ação. Você está passando aqui? Tá, ok. Então aqui o que nós vamos ver hoje é o que Deus ele demonstra um valor pela vida humana. Deus ele demonstra que ele leva de muita importância a vida do ser humano. Nós vamos ver por que isso no desenvolver da mensagem. A grande ideia do trecho aqui, a grande ideia desse trecho, o slide me ajudar. Ok. A grande ideia desse trecho é que Deus é o autor da vida e só Ele tem autoridade para tirá-la. Nós devemos batalhar para protegê-la. Esse é o nosso papel. Deus, ele é o autor da vida. Nós vemos isso muito claro quando Pedro está expondo o seu primeiro sermão em Atos capítulo 3, e ele vai falar que aqueles homens, eles mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. É assim que ele se dirige a Jesus, obviamente, como Deus. Então, Deus é o autor da vida e só Ele tem a autoridade para tirá-la. Nós, principalmente como cristãos, nós devemos batalhar para protegê-la. Você pode estar se perguntando, antes de a gente entrar nesse mandamento, e o quinto mandamento que a gente passou, né? A gente pulou, eu vindo de guardar o sábado, né? O sétimo dia, para ir direto para o sexto mandamento. Eu pulei honrar o pai e mãe. Nós tratamos desse trecho no retiro, tá? No retiro que nós temos no carnaval, houve uma exposição desse trecho, então se você não viu, pode voltar lá no canal do YouTube da igreja e olhar, tá lá essa mensagem. Então a gente, para não repetir aquilo que nós já falamos, a gente pulou esse trecho, tá certo? Então nós precisamos esclarecer, antes de entrar propriamente dito aqui no trecho, o que quer dizer matar. Falei já que matar nesse contexto aqui é mais a questão de assassinar. Mas no português, o não matarás, ele engloba todos os tipos de morte. Você vai falar assim, não matarás. Simplesmente se eu falasse isso, sem compreender o contexto que está dizendo aqui, você ia pensar assim, a gente não pode matar nada, nem sequer uma formiga. Porque engloba todo tipo de matar. Aqui nesse contexto, ele tem um conjunto de significados mais estritos. Várias palavras no hebraico pertencem à classe semântica, ao campo semântico de matar. Existem palavras específicas para cada tipo de morte no hebraico. Existe uma palavra para o abate animal, por exemplo. A palavra no hebraico é tabá. Riká é matar em um campo de batalha, por exemplo. E um animal em sacrifício também, que tinha, quando ia oferecer sacrifício ao Senhor, a palavra zabá é a palavra no hebraico. Aqui, nesse contexto, obviamente que vocês provavelmente não vão procurar no hebraico, mas o contexto aqui, a palavra é hatzá no hebraico. E a ideia é de tirar a vida de um inocente. Essa é a ideia. Não matarás está proibindo o assassinato de pessoas inocentes. É simplesmente você chegar, não gostou da pessoa e aí vai lá e mata ela. Um assassinato. Você está matando alguém que é inocente. Ela só porque você foi ofendido ou porque ela fez algo que você não gostou, e aí você vai lá e mata a pessoa, isso é assassinar pessoas inocentes. Nós vamos ver algumas questões bem práticas relacionadas a esse trecho. A primeira coisa que nós vamos ver, então, pode passar, pastor, por favor, é que esse mandamento, ele é um mandamento de proteção. A gente vê isso aqui no versículo 13, mas essa ideia está especificamente quando nós olhamos a aliança que Deus fez com Noé. Em Gênesis 9, no versículo 6. Gênesis 9, Deus está fazendo ali uma aliança com Noé, e uma das coisas que Deus visa enquanto está fazendo essa aliança é proteger a vida. E ele inclui isso muito claro na aliança. Essa proteção não apenas porque Deus quer evitar homicídios, mas é um motivo maior. O trecho mostra que o homem é feito à imagem de Deus. Eu acho que eu coloquei esse trecho aí também, se o senhor puder passar, pastor, por favor. Está incluso aí, exatamente isso aí, o trecho. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. A ideia era tão forte na questão de proteção que o pagamento da pessoa que matava um inocente era a própria vida dele.
Por isso que nós estamos vendo que o contexto aqui não é qualquer tipo de morte, porque existia uma punição para quem matasse pessoas inocentes. A punição na antiga aliança era de que a pessoa que matasse, e hoje ainda em muitos países, dependendo do contexto em que uma pessoa assassina a outra, ela também vai pagar com a própria vida. Então aqui a ideia era, Deus estava querendo proteger a coroa da sua criação, aquele que foi feito à sua imagem. Quando há um assassinato de uma pessoa de forma banal, a pessoa que comete o homicídio, ela está simplesmente demonstrando que não se importa com a imagem que aquela pessoa carrega. Então, nós estamos vendo hoje que cada vez mais as pessoas estão banalizando a vida. As pessoas matam por brincadeira, né, praticamente assim. Tem pessoas que, por uma ofensa, uma pessoa que gritou com ela vai lá e mata a pessoa. Às vezes, por uma coisa banal, a pessoa vai lá e mata outro. Você não precisa ir muito longe, basta abrir um noticiário hoje na internet aí, ou uma rede social, que você vai ver as notícias mais absurdas possíveis, que você fica pensando, meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer um negócio desse de forma tão banal, por coisa hoje mesmo, ontem aconteceu alguma coisa desse tipo, não precisa ir muito longe. Então, o que as pessoas estão dizendo quando cometem assassinato é simplesmente assim, eu não me importo com a imagem que essa pessoa carrega. E Deus está querendo, primariamente, quando ele está colocando esse mandamento, é um mandamento tão simples, parece, né? 2 palavrinhas, que na realidade é uma palavra só no hebraico. Não mate. Parece uma coisa tão simples, mas Deus está trazendo uma ideia muito maior. Deus está visando proteger a vida do ser humano que ele criou à sua própria imagem, como nós vemos lá em Gênesis 1, 27. O homem o criou, homem e mulher o criou, a imagem de Deus o criou. O homem, diferente de toda a criação, ele carrega a imagem de Deus. Não é que é parecido, mas é a ideia de Deus imprimir no homem uma digital dele mesmo. Então, quando as pessoas assassinam ou matam uma pessoa de forma banal, elas estão simplesmente dizendo assim, eu não me importo com o que Deus pensa sobre essa pessoa, sobre esse homem. Aqui também está incluso algumas coisas que nós precisamos dar atenção. O fato também de não atentar ou de não colocar em risco a vida. Muitas vezes, quando nós negligenciamos algumas coisas que podem colocar em risco a nossa vida ou a de outros, a gente precisa também atentar para isso. Quando eu sei que eu estou fazendo algo que indireta ou diretamente eu estou colocando em risco a minha vida ou a vida de outros, eu estou dizendo, nas entrelinhas, que eu não me importo com a vida que Deus me deu. Se você, sei lá, anda em um carro que está em iminência de você causar um acidente e matar outras pessoas, você está sendo irresponsável, primeiramente, legalmente também, mas, acima de tudo, espiritualmente, você está dizendo assim, Deus, eu não me importo com a vida que o Senhor me deu, e não me importo também com a vida de outras pessoas que está em risco. É uma coisa que muitas vezes nós não paramos para pensar, né? Nós não paramos para pensar em relação a isso. Em casa também, quando nós fazemos algumas coisas que pode colocar em risco a vida dos nossos filhos ou a nossa própria vida, nós tentamos a Deus, né? Fazemos coisas que muitas vezes sabemos que pode dar ruim, como diz aí o ditado, né? Vai dar ruim isso aí, né? A gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente ainda assim vai fazer algum tipo de coisa que vai tentar a Deus. E aí a gente também está infringindo o mandamento, tanto de Deuteronômio 6, quanto de Mateus 4, né, que diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus repetiu isso. Jesus, que ele tinha o poder sobre a vida, quando tentado a colocar a sua vida em risco, Jesus diz, está escrito que você não deveria tentar o Senhor teu Deus. Jesus disse isso e nós muitas vezes colocamos a vida em risco por coisas banais. Portanto, meus irmãos, nós devemos olhar para esse mundo e não ter a banalidade da vida como normal. Nós não podemos olhar para esse mundo e achar que onde se tira a vida ou se brinca com a vida é algo comum. Não, é isso mesmo. É assim mesmo. Fazer o quê? O mundo. A gente não pode olhar para esse mundo de forma banal. A gente tem que lamentar, realmente,
E temos que fazer o máximo possível para não olhar dessa forma banal como as pessoas olham. Hoje parece que tirar a vida de uma pessoa já não é mais assim uma coisa que nos cause espanto, né? A menos que seja alguém que é próximo a nós. A menos que seja alguém que venha a nos causar, de certa forma, alguma dor. Quando nós olhamos simplesmente uma pessoa que morreu, né, na TV ou na internet, aquilo já não dói mais em nós. Isso parece que está nos tornando insensível à vida. Só dói quando nos afeta diretamente, um familiar, um amigo, uma pessoa que nós conhecemos. Mas nós deveríamos olhar todas essas coisas e deveríamos lamentar, porque essas pessoas estão simplesmente banalizando a vida e principalmente a imagem de Deus impressa no homem. Um assassinato é uma rebeldia do homem contra o seu Criador, dizendo: eu não me importo com a sua criação, muito menos com a sua imagem. Assassinato é rebeldia diretamente. A criação está dizendo: eu não me importo com o Criador, principalmente com a imagem que foi criada nele. Isso então deve nos levar a um segundo ponto. Se nós precisamos, se esse é um mandamento de proteção, esse também é um mandamento que nos move à ação. Esse é o segundo ponto. Um mandamento que nos move à ação. Nós, como filhos de Deus, devemos promover a defesa da vida. Nós devemos promover que Deus é o autor da vida e nós devemos, de fato, promover e defender isso. Nós devemos ser pessoas que lutam ativamente para encorajar pessoas desesperançosas. Existem muitas pessoas nesse mundo que elas estão desesperançadas da vida. E nós precisaríamos nos dispor, ir atrás de certo tipo de pessoas que estão praticamente banalizando a vida. Enquanto eu estou pregando esse sermão, saí daqui, eu vou para um velório de uma pessoa que eu conhecia, que ontem pela manhã tirou a própria vida. Desesperançada da vida totalmente. Eu tentei ajudá-lo de certa forma, tentei me achegar, mas ontem pela manhã a pessoa chegou a tal ponto que ele tirou a própria vida. Acontece do nosso lado. Existem pessoas que elas estão desesperançadas da vida. Eu estou lendo um livro agora que é Se Sou Cristão Porque Eu Estou Deprimido. E existem irmãos nossos, existem irmãos em Cristo que eles passam por momentos difíceis realmente, que eles contam lá, que eles chegam a ponto de querer desistir da vida. É uma coisa real. E a menos que Deus graciosamente coloque pessoas ali do lado e esse irmão entenda que ali não é a melhor solução, ele vai tirar a própria vida. Não é o primeiro caso, infelizmente, que eu acompanho de pessoas, irmãos em Cristo, que tiram a sua própria vida. Então nós, como filhos de Deus, nós devemos encorajar algumas dessas pessoas que estão vivendo desesperançosas a viverem. Nós precisamos levar isso a sério, ir atrás dessas pessoas. Nos preparar para saber como encorajar essas pessoas que estão a ponto de desistir da própria vida. E tem muitas. Tem muitas, talvez do seu lado, você nem sabe. Tem pessoas do seu lado que elas estão pensando ou já pensaram em tirar a própria vida. E a gente não sabe. A gente não sabe. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer, de encorajar aqueles que estão desencorajados, ou até mesmo estar do lado, caminhando com eles. Mas principalmente, e também uma das coisas que nós temos mais visto hoje, nós precisamos defender aquelas pessoas também que são inocentes e indefesas, que não podem se defender. Provérbios 6, 16 e 17, foi o trecho que eu coloquei aí também. O trecho vai dizer que Deus, ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Imagina Deus, o Deus Santo, o Deus da Bíblia, criador de tudo, dizer que ele odeia algo. Deus é santo, totalmente santo. A ira dele é justa. A ira de Deus não é uma ira que é igual à nossa. Porque a nossa ira ela é despertada por algo que é feito contra nós ou contra outros. Não é isso?
Quando alguém faz uma coisa que você não gosta ou que lhe fere, o que acontece? Automaticamente a emoção ira é acionada. E foi Deus que nos deu a ira. Por isso que Paulo ele vai dizer em Efésios, irai-vos e não pequeis. Você pode irar e não se pecar. Ira é um sentimento que Deus te dá para resolver algo e não para pecar. Mas a ira de Deus é uma ira santa. A ira de Deus só é despertada quando, de fato, algo que fere o seu caráter atinge a ele. E nesse sentido, quando as pessoas matam pessoas inocentes, ela está diretamente atingindo a imagem que Deus colocou no homem. É por isso que Deus se ira. E aí o trecho de Provérbio diz que Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. Mãos aqui, obviamente, é a referência para pessoas. Deus ele odeia pessoas que derramam ou que promovem o derramamento de sangue inocente. Ou que banalizam isso. Derramar sangue inocente é não se importar com o que Deus se importa, que é a vida. Nós não podemos olhar para a inversão de valores que está tendo nesse mundo, onde as pessoas visam ter como normal, por exemplo, promover a vida e a defesa de animais e matar bebê no ventre. A gente não pode olhar isso como normal, irmãos. Nós não podemos olhar e entender, como o mundo diz, que um bebezinho no ventre é um amontoado de células. Nós não podemos olhar isso como normal. Não é normal. O salmista, quando está escrevendo o Salmo 139, ele diz: os teus olhos me viram quando ainda era uma substância informe. Nessa época não existia ultrassom. Eu tenho um amigo que ele é especialista, um médico especialista em ultrassonografia. E certamente quem é pai aqui, já viu algum ultrassom, sabe que a primeira coisinha que você vê no ventre da mulher ou da mãe é uma substância que você não vê nada. Não tem forma. Mas com 8 semanas, se você colocar lá uma ultrassom e levantar o sonzinho, você vê um coração disparando com toda força. Como que aquilo pode ser um amontoado de células? Como que aquilo não pode ser vida? Nós não podemos, irmãos, olhar para isso e achar que isso é normal. Achar que o direito de uma pessoa, porque a mulher tem o direito de defender, ela tem o direito de matar um outro que está lá no ventre. Nós temos que defender um e o outro. Não existe um ou outro. Ambos, tanto a mulher que está lá, quanto a criança que está no seu ventre, são vida. E Deus, ele odeia quem derrama sangue inocente. E todos esses que promovem derramamento de sangue inocente, tipo como aborto, um dia estarão diante de Deus e vão pagar por cada sangue que eles derramaram. Deus não vai ter nenhum por inocente. E no tribunal do Senhor Jesus, como tem muito hoje, não existe um foro privilegiado. No tribunal do Senhor Jesus, todos são iguais e todos irão ser punidos igualmente. Porque Deus é um Deus santo e ele não vai aceitar que promovam a morte de pessoas inocentes e fique impune. Não, não. O Salmo 76 ainda diz, 71:6 diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Deus, quando estava chamando o profeta Jeremias, e ele vai mostrar que conhecia o profeta, no capítulo 1, versículo 5, Deus diz para Jeremias assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus conhece cada bebezinho antes de estar até no ventre. Imagina quando já está lá. Nós devemos batalhar diariamente, meus irmãos, pela defesa da vida dos inocentes. Seja de bebês que estão no ventre, seja de bebês que já estão fora, que estão vulneráveis. Talvez muitos de vocês tenham assistido aquele filme O Som da Liberdade, vendo como estão banalizando a vida de crianças no mundo. Homens inescrupulosos que tratam a vida de crianças como mercado, que vendem aquelas criancinhas que são criadas à imagem de Deus. Nós não podemos olhar para isso e achar que isso é normal.
Nós não podemos olhar para isso e isso não quebrar os nossos corações. De nós sabermos que todos os dias vamos chegar em casa e nossos filhinhos vão estar lá, mas tem crianças que não sabem nem onde é que estão. Crianças que não vão ter nem o direito de nascer. Deus está proibindo isso aqui e Ele está dizendo que Ele vai punir aqueles que promovem esse tipo de barbárie. Aqueles inocentes, sejam inocentes que já estão no ventre ainda ou que já saíram e que não são defendidos. Nós precisamos preservar e promover a defesa da vida dos inocentes. Nós jamais devemos olhar e pensar como o mundo pensa, que bebês são problemas em nossas vidas. Se você olhar uma entrevista de pessoas que defendem aborto, elas vão dizer assim, mas é porque você não sabe quando nascer. Vai trazer problema, é melhor que ele seja interrompido logo antes de nascer, porque vai evitar um bocado de sofrimento para ele. Deus disse que os filhos são herança, ou bênçãos do Senhor. E nós nem podemos, nem devemos usar termos pejorativos, tipo problema, que hoje, o que as pessoas dizem? Eita, meu irmão, peguei um bucho no trabalho. Isso é você usar um termo pejorativo para um bebê. Bucho não é problema. Bucho não é problema. A menos que você esteja pecando e fazendo de modo errado. E ainda assim a criança não é problema. O problema é para você que pecou. Mas um bebê vindo a esse mundo da maneira de Deus, da forma de Deus, ele é uma bênção. Nós temos uma irmã aqui, eu não vou falar quem é, por causa do que eu não conversei com ela, mas ela teve 3 abortos espontâneos. E ainda assim, ela continuou tentando trazer vida a esse mundo. Vida é vida. Bênção de Deus, se Deus diz que é bênção de Deus. E nós jamais devemos olhar para um problema e dizer que é um bucho. Corrija esses irmãos. Eu sempre faço isso. Corrija essas pessoas que dizem que bucho é problema. André teve 4 buchos, né? 4 bênçãos de Deus, que aí já estão mandando as 4 flechas no meio do mundo. Eu não tive nenhum bucho, né? Minha esposa teve 2 até agora. Eu tenho um que provavelmente vai ser permanente, não sei, né? Mas jamais você deve olhar um bebezinho no ventre e achar que isso é um problema. Nunca ele vai ser um problema. Filhos sempre vão ser uma bênção, porque Deus disse que é uma bênção. Se não está sendo uma bênção na sua vida, o problema não é Deus. O problema não é o seu filho. Nós devemos batalhar, meus irmãos, diariamente para defender a vida. Não tenham isso como normal. Nós não podemos promover esse tipo de pensamento de que inocentes, eles podem morrer de forma banal. Não, nós não podemos. Corrija, ensina, defenda. Se você encontrar uma pessoa desse tipo, que ela estiver defendendo esse tipo de ideia, defenda. Você não precisa brigar, você precisa simplesmente dizer que ela está errada e mostrar o porquê que ela está errada. Infelizmente, esse tipo de pensamento hoje ele tem entrado no meio da igreja. De você muitas vezes dizer para um casal, e aí, vocês vão ter filho quando? Não, pastor, Deus me livre, esperem um pouquinho. Como é que é? Aqui na igreja os casais sabem, né? Que a gente aqui, a gente encoraja mesmo os casais a ter filhos. Aqui na nossa igreja, crianças são sempre vistas como bênçãos, nunca como problema. Eu conheci uma igreja que as pessoas olhavam um para outro e diziam assim, eu profetizo um filho na tua vida, em termo pejorativo, como se aquilo fosse uma coisa ruim. Isso é promover ideias de Satanás no meio do povo de Deus. Nós não podemos achar isso como normal. Se você é casado, se você tem uma saúde excelente, boa, que pode trazer filho a esse mundo, traga filho a esse mundo. Não existe nada que impeça isso. Nunca vai ser um problema. Filho nunca vai atrapalhar a sua vida. Obviamente que vai ter dificuldades, vai limitar, como qualquer coisa. O seu trabalho traz dificuldades, sua faculdade traz dificuldades. Se você for começar um novo empreendimento, vai trazer dificuldade, sempre vai existir dificuldade em tudo. Por que nós só escolhemos? Não, peraí. Casar eu posso esperar um pouquinho, né? Ter filhos eu posso esperar um pouquinho. Porque sempre as coisas de Deus têm que ficar em segundo lugar.
Nós não podemos ter isso como normal, meus irmãos. Não podemos. Isso não deve ser feito apenas de forma visível. Essas coisas que nós estamos fazendo aqui não é somente você ir para a internet e ficar lá compartilhando defesa da vida, uma coisa do tipo. Isso não impede você fazer, não é pecado não, tá? Mas isso principalmente deve ser algo também que trate os nossos corações. E esse é uma coisa que nós vamos ver, que defender a vida, ele vai muito mais além do que simplesmente eu falar. Aí nós vamos agora para o ponto 3, que esse é um mandamento que visa guardar o nosso coração. Esse é um mandamento que visa guardar o nosso coração. E Jesus, quando vai fazer o uso desse mandamento, lá em Mateus 5, 21 ao 26, Jesus vai atrelar ao 6º mandamento, olha só como ele vai fazer. Assim como ele vai fazer ao adultério, ele vai atrelar isso ao coração. Não é só um fato, não é só uma questão de eu ir lá e matar uma pessoa. Mas Jesus vai mostrar também que hoje isso precisa ser muito bem definido nos nossos corações. Você pode não promover o assassinato de inocentes, você pode não promover o assassinato de bebês, você pode não promover o assassinato de outras pessoas. Mas no seu coração, se você não trata bem isso, você pode ser alguém que seja um assassino em seu coração. E é o que Jesus vai dizer aqui. A aplicabilidade desse mandamento visa cuidar não apenas da área externa das nossas vidas, mas principalmente da área interna. Jesus estava começando a trabalhar um conceito que não era muito comum no Antigo Testamento. A gente vai ver um pouco mais de coração, a ideia de coração e alma juntos nas literaturas poéticas, né? Em Provérbios, Salmos, Eclesiastes, a gente vai ver algo mais assim. Mas na questão de tratar os pecados como desejos internos, é Jesus que vai trazer melhor isso, e os apóstolos vão desenvolver também. Para aqueles religiosos, eles poderiam odiar alguém, contanto que não matasse, tudo estava bem. E Jesus traz, então, uma ideia diferente. Abram aí suas Bíblias em Mateus 5. Vamos ler esse trecho juntos. Aqui você lembra que Jesus está no Sermão do Monte, é o seu primeiro sermão, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. E Jesus está começando a ensinar algumas coisas mais práticas para algum daqueles seus discípulos que ali estão. Está ali, é chamado Sermão do Monte, porque Jesus está em cima de um monte, né? Ele começa então a ensinar para uma multidão e ele traz algumas coisas mais práticas. E aí o que Jesus traz aqui é interessante, que quando chega no versículo 21, ele vai voltar um pouco para trás e ele diz assim, olha só, Mateus 5, versículo 21, nós vamos ler até o 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça sua oferta. Entre em acordo, sem demora, com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então aqui nós vemos algo interessante. Jesus está trazendo algo para aquelas pessoas, especialmente os religiosos, que não era só o fato de eles não matarem, mas era principalmente o fato de eles terem no coração um desejo ou um sentimento correto em relação às pessoas. Era como ele lidava com os seus relacionamentos na questão também do coração. Nós temos que lembrar que Jesus está trazendo um reino de pernas para o ar. O reino desse mundo, o que o reino desse mundo diz? Se a pessoa não gosta de você deixa ela para lá. Você pode odiar ela, tá tranquilo e tudo, você precisa se amar primeiro, né? É a ideia do amor próprio,
que é totalmente antibíblico. Não existe uma ordem bíblica para você se amar primeiro. Não existe uma ordem bíblica que você tem que estar com a sua autoestima alta. Não existe isso. Então, o reino de Jesus, ele é um reino que está de pernas para o ar. Jesus está dizendo aqui, olha, rapaz, se tu tiver ódio de alguém no teu coração, se você odiar alguém no seu coração, você também comete homicídio. E imagina aquela multidão ouvindo isso. Como é que é? Se eu odiar alguém, Jesus está equiparando ao mesmo mandamento de não matar, que é isso mesmo que Jesus está fazendo. E aí, quando vai chegar mais na frente, em Mateus 15, 19, Jesus vai mostrar que todo desejo, inclusive de matar uma pessoa, ele começa no coração. Não é um cara não acorda simplesmente no dia para a noite e vai dizer assim, meu irmão, hoje eu vou matar alguém. Ele tem um desejo intrínseco por trás de tudo isso. Ele quer alguma coisa por trás de tudo isso. É porque ele se sentiu desrespeitado, é porque ele quer ser respeitado, é porque ele quer ser visto como alguém que tem poder. Existe um desejo por trás de tudo isso. E em Mateus 15, 19, isso fica mais claro, quando Jesus diz assim, ó, porque do coração procedem os maus pensamentos. Qual é a primeira coisa que está escrito? Homicídios. Do coração do homem que procedem os maus pensamentos. Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Jesus está trazendo para eles um conceito que não era muito comum. Tudo que vocês fazem, vocês desejam primeiro. E é por isso que ele está mostrando que odiar algum irmão poderia ser também equiparado a uma questão de você assassinar o seu irmão. Porque você estava odiando alguém, não levando em conta, não tendo alguém, aquela pessoa por importância como Deus dá, porque ele carrega a imagem de Deus. Para Jesus, isso era um assunto sério. E para nós não pode ser algo periférico. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado em guardar os nossos corações, em não alimentar ira, de forma que possamos atentar contra a criação de Deus. Todo desejo de, primeiramente, até mesmo de tirar a nossa própria vida, começa com um desejo egoísta. Porque você pensa o quê? Rapaz, não há mais sentido para a minha vida. Então você pensa o quê? Eu quero alívio. A pessoa pensa, eu quero alívio. Toda pessoa que eu conversei, que ela já sentiu o desejo de acabar com a própria vida, talvez alguns de vocês até já tenham lutado com isso também, eu não sei. O que ele queria era simplesmente assim, eu quero acabar com a vida porque não faz mais sentido. Porque ele está simplesmente dizendo assim, Deus para mim ele está em segundo plano, a esperança de Deus não serve mais para mim. As pessoas que me rodeiam, que vão sofrer com a minha perda, não importa mais para mim. Então qual é o desejo da pessoa? Um desejo egoísta de satisfazer somente o eu. O eu é que importa. O sofrimento daqueles que vão ficar, aqueles que vão sentir culpa por isso, porque poderia ter evitado, não importa. Só importa de trazer alívio. E até mesmo o desejo de tirar a vida de uma pessoa começa com um desejo também no coração. Por isso que nós precisamos guardar os nossos corações. Nós precisamos ter o nosso coração limpo diante de Deus, de que nós não carregamos ódio, nenhum sentimento errado contra algum irmão. O versículo 22, Jesus mostra que isso é tão sério, que até mesmo no modo como você vê ou como você trata o irmão, isso tem implicações, porque ele vai dizer assim, se você chama um irmão de tolo, né? A ideia de você dizer assim, esse irmão não tem valor nenhum, ele não é sábio, ele não é alguém que vale a pena levar em conta. É como se você estivesse dizendo assim, esse cara não tem valor nenhum, então não me importo com ele. Essa é a ideia. Você está simplesmente dizendo, isso aí tem nenhum valor para mim. Mas ele tem valor diante de Deus, é o que Deus está dizendo. Então, quando você faz isso, naquela época, obviamente, Jesus estava dizendo que ele podia até ser punido por um tribunal. Mas diante dele, Jesus está dizendo assim, que se você alimenta isso, de certa forma, no seu coração, Jesus está colocando em xeque até se você realmente é salvo. Porque ele diz, você pode ir parar no inferno. Não é que a ideia de perder salvação aqui, porque crente não perde a salvação. Se você é salvo, você não perde a salvação. Mas pode-se haver pessoas que estão se enganando em relação à salvação, alimentando sentimentos errados por outras pessoas,
em seu coração. É por isso que nós precisamos levar isso muito a sério. Diante de Deus, versículos 23 e 24, nós vamos ver que até as nossas ofertas feitas com o coração amargurado não tem valor nenhum. Aquela coisa, você pode trazer as melhores ofertas que for. Você pode até servir a Deus com o melhor que você tem na sua vida. Mas se você tem um coração amargurado, Deus está simplesmente dizendo que isso não vale nada. A ordem de Deus para você aqui, se há um coração amargurado contra o seu irmão, a ordem de Deus é vá e se reconcilie com ele. E Deus não está dizendo assim, rapaz, espera ele vir pedir perdão. Deus está mandando você ir. Mas pastor, foi ele que me ofendeu. Jesus está dizendo que você tem que ir. Se você é crente, você deveria ir e resolver essa situação que não está bem resolvida no seu coração. Nós precisamos levar muito a sério isso. A equiparação desse mandamento de não matar é odiar ou alimentar um ódio no nosso coração por outras pessoas. Nós precisamos preservar e guardar os nossos corações para não sermos tidos como homicidas diante de Deus. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Eu quero concluir aqui com um conselho do escritor aos Hebreus. Hebreus 12, os versículos 14 ao 15. Um trecho muito conhecido nosso, mas que muitas vezes nós não levamos em conta. O trecho diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Jesus está dizendo que nós, que é conselho, ele está escrevendo para salvos, ele está dizendo assim, nós como salvos devemos buscar, procurar, tomarmos atitudes de viver em paz com todos. Nós vamos viver em paz com todos? Talvez não, mas não por causa de nós mesmos. O que ele está dizendo é que nós devemos tomar a atitude de ir e buscar viver em paz com quem pudermos viver. E aí ele vai dizer, busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí o conselho principal aqui, esse é um trecho até muitas vezes difícil, né? De dizer assim, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Eu já vi pessoas que viviam de forma em depressão profunda e até mesmo doenças físicas porque viviam amarguradas. Eu já vi pessoas assim. Porque não conseguiam perdoar alguém. Porque não buscavam tratar isso no seu coração, isso refletia no seu corpo. E aqui é o que ele está dizendo. Nós devemos ter cuidado com isso, para que o nosso coração não seja um coração amargurado. Nós precisamos ter cuidado de estar com o nosso coração limpo diante de Deus para com os outros. É uma coisa muito séria isso aqui, meus irmãos. Jesus está trazendo a aplicabilidade daquele mandamento. Nós devemos proteger vidas. Nós devemos proteger as vidas inocentes, mas também nós precisamos guardar os nossos corações, para não sermos assassinos nos nossos corações também. Deixa eu concluir com algumas aplicações. A primeira coisa que eu queria dizer, cuide da sua vida. Não coloque a sua vida em risco sem levar em conta o que Deus criou, que Deus criou você, a sua própria imagem. Cuide da sua vida. Não coloque sua vida em risco. Se tem algo que você está fazendo, que você sabe que isso pode colocar em risco a sua vida, cuide da sua vida. Cuide no geral, saúde mesmo, as questões das coisas que você faz. Cuide da sua vida. Foi Deus quem lhe deu. Depois, cuide da vida dos outros. Essa é a segunda aplicação. Batalhe para cuidar e proteger a vida dos outros, especialmente daqueles que são inocentes, de que não podem se defender muitas vezes. Pessoas vulneráveis que são propensas a perder suas vidas. Cuide desses. E por último, guarde o seu coração. Trecho de Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as saídas ou fontes da vida.
Guarde o seu coração. Se há alguma raiz de amargura, algum sentimento de ira pendente em seu coração, resolva isso hoje mesmo, meu irmão. Resolva isso hoje mesmo. Deus leva isso muito a sério e nós não podemos banalizar isso. Guarde o seu coração. Cuide da sua vida e cuide da vida dos outros. Não mate. Proteja a vida. E guarde também o seu coração, para que isso não seja uma realidade interna na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque esse mandamento, tão pequeno, mas traz uma implicação tão grande para nós. Ajude-nos, Senhor Deus, a ter por estima, assim como o Senhor tem a vida humana, de proteger, Senhor Deus, a todos, de batalhar, Senhor Deus, para lutarmos por todas as vidas, seja quem for, que nós possamos batalhar, Senhor Deus, para ter importância por todas as pessoas. Que o Senhor também nos ajude, Senhor Deus, a guardar os nossos corações, conforme a aplicação que o Senhor Jesus fez em Mateus 5, de nós termos cuidado de não odiarmos e assassinarmos pessoas nos nossos corações, com nossos desejos errados. Nosso pedido, Senhor Deus, é que o Senhor nos ajude. Se tem algum irmão aqui que está amargurado, tem algum desejo contra a vida de outro, ou até mesmo pense errado sobre outro, que o Senhor trabalhe isso hoje. Se tem alguém ainda, Senhor, também que não te conhece ainda, não colocou a sua confiança no Senhor, que o Senhor abra o seu entendimento para a salvação. E eles entendam, Senhor Deus, que só o Senhor pode salvar as suas vidas e transformá-los. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.